26% das mortes súbitas em atletas abaixo dos 35 anos têm exatamente a mesma causa. Não é infarto, não é arritmia primária, não é tromboembolismo, é cardiomiopatia hipertrófica. Espessamento patológico do seu músculo cardíaco, sim, do seu coração. E boa parte da literatura científica ainda insiste em chamar essa doença de uma doença genética. Só que a maioria das pessoas não está olhando para um detalhe altamente importante. Essa doença, ela tem aquilo que a gente chama de expressão variável, que na prática é aquela pessoa que pode carregar essa mutação durante a vida inteira e essa mutação nunca se manifestar, ou essa pessoa carrega essa doença e ela vai se manifestar quando essa pessoa tiver lá os seus 60 anos, sem grandes consequências, ou também ela pode se manifestar aos 22 anos de uma forma fatal. Foi exatamente esse cenário que apareceu no laudo do Gabriel Ganley, atleta com 22 anos, fisiculturista, que foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. E é justamente aí que mora a pergunta que ninguém ainda está se fazendo. O que faz uma mutação silenciosa se manifestar de uma forma fatal em pessoas tão jovens? Então hoje a gente vai falar sobre o coração do bodybuilder, tranquilo? Não o coração de um atleta convencional, mas especificamente o coração do atleta de fisiculturismo. Ao longo desse vídeo você vai entender que existe uma diferença bizarra em coração de atleta e atleta de bodybuilder, tranquilo? E obviamente, por que essa doença ela ainda é apresentada como se fosse uma doença genética, sendo que hoje em dia a gente tem vários protocolos rodando por aí, que nem sempre são protocolos apenas de atleta, pessoas comuns estão seguindo esses protocolos, sim, protocolos de esteroides anabolizantes, hormônio do crescimento, insulina, peptídeos, tudo aquilo que você já está cansado de saber que roda à torta e à direita por aí, não é só atleta que faz. E também eu vou te mostrar porque que com tudo isso rodando de uma maneira escrachada, muita gente está errado em insistir em tratar essa doença como se fosse uma exclusividade da genética de cada um. E mais importante, a gente vai falar o porquê que todos esses protocolos modernos, abusivos, conseguem fazer com que uma doença que é tida como uma doença genética, ela apareça, mesmo em pessoas que não sofram com essa mutação específica. Então, é exatamente isso que a gente vai destrinchar de uma maneira bem detalhada para você não ficar por aí buscando vídeo no YouTube. Para entender nesse vídeo você vai ter tudo, a explicação técnica de idade para você entender o mecanismo e por que isso aconteceu, essa fatalidade. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já considera se inscrever no canal, deixa o seu like nesse exato momento, senão você vai esquecer. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de mais nada, deixa eu te explicar o que de fato é essa doença. Cardiomiopatia hipertrófica. Nada mais é do que o espessamento patológico do músculo do seu coração. Sim, o seu coração, ele é um músculo. Breno, o que é espessamento? Pensa em uma parede comum aí da sua casa, exatamente aí aonde você está me assistindo, tem uma parede. Olha para essa parede, agora, olha para a parede, ela tem uma certa espessura padrão, tranquilo? E essa espessura, ela é o suficiente para sustentar esse cômodo que você se encontra. Agora, imagine essa mesma parede, ela começando a engrossar por dentro. Não por fora, mas por dentro. Cada vez mais que ela vai engrossando, ela começa a ocupar esse espaço interno até que ela ocupe metade do espaço que você se encontra, beleza? Metade do cômodo foi ocupado por conta desse espessamento. Continua sendo uma parede, você há de concordar comigo, só que agora ela está muito mais grossa, tranquilo? E todo esse cômodo, todo esse local que você se encontra, ele perdeu absurdamente o espaço, o volume. Então pensa que você está ficando cada vez mais apertado à medida que essa parede ela cresce internamente. E é exatamente isso que acontece com o músculo do coração nessa doença específica. Agora, tecnicamente falando, existe uma parede dentro do seu coração que a gente chama de parede ventricular. É ela que separa todas as câmaras, é ela que faz força para bombear sangue para o seu corpo inteiro. Quando essa parede ventricular ela passa os 15 milímetros, guarda esse nome, de espessura, a gente entra exatamente no critério diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Só para que você tenha uma referência, essa parede ventricular de uma pessoa normal, saudável, ela mede algo em torno de 8 a 12 milímetros no máximo, beleza? Agora, para um pouquinho e reflete sobre esse número que eu acabei de te falar lá em cima, 15 milímetros. Você vai falar, Breno, é pouco. Só que a gente está falando de uma parede que deveria estar em torno de 10 a no máximo 12 milímetros. Então, é uma parede que passou a operar com praticamente 50% a mais da sua espessura, quando a gente compara 10 com 15, tranquilo? E isso muda completamente como o seu coração, o coração dessa pessoa, ele vai operar. E, obviamente, também muda o risco que o coração dessa pessoa, que essa pessoa carrega com esse tipo de coração, beleza? Então, é justamente por isso que a gente está falando de uma doença perigosa pra cacete. Trazendo mais alguns dados, uma a cada 500 pessoas na população geral é afetada por essa doença. Pensando nesse número, uma a cada 500 parece algo relevante, mas quando a gente pensa naqueles atletas mais jovens, pessoas que têm menos de 35 anos, lembra que eu falei lá no início do vídeo que 26% dessas mortes nesses atletas abaixo de 35
acontece justamente por conta dessa doença. Então, esse número, ele se torna altamente expressivo, você há de concordar comigo de novo. Então agora, dito tudo isso, você já consegue ter uma melhor noção da proporção de tudo isso que a gente está falando. É uma doença muito mais letal que o próprio infarto. Só para você ter mais uma ideia, ela é muito mais letal que a arritmia cardíaca, que você escuta mais falar por aí. Muito mais letal do que qualquer outra causa, especificamente nessa faixa etária, atletas abaixo de 35 anos. E tem outro detalhe que deixa todo esse cenário, toda essa patologia ainda mais cruel. A pessoa que carrega essa patologia por fora, olhando por fora, o coração dessa pessoa parece um coração saudável. O atleta está lá na academia, fazendo o seu treino habitual, performando muito bem, né? Aparentemente saudável, tudo num dia comum. Ou essa pessoa, ela tá na sua casa, descansando, tudo parece normal, novamente, em um dia comum. E o coração dessa pessoa começa a entrar numa certa arritmia ventricular, que pode ser fatal. Esse coração, ele para de uma maneira super rápida, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum sintoma que essa pessoa pudesse identificar e atuar, remediar a tempo. A primeira manifestação dessa doença pode também ser a última manifestação, tranquilo? Então, presta atenção nisso. Agora a gente volta lá para aquela pergunta que eu deixei no ar lá no início do vídeo. O que faz uma mutação silenciosa se manifestar de uma maneira fatal em pessoas tão novas? A gente só tem uma resposta, uma palavra: estímulo. Estímulo crônico de hipertrofia do músculo cardíaco. Hormônio de crescimento em superdose, IGF-1 elevado durante anos seguidos por conta desse DH, todos aqueles esteroides anabolizantes sintéticos rodando em quantidade que o corpo humano normal ele não foi feito para processar, toda aquela sobrecarga pressórica de treino pesado repetida milhares de vezes ao longo da vida desse atleta, resistência periférica à insulina rodando de uma maneira silenciosa muitas vezes, retenção hídrica, principalmente lá naqueles períodos de off-season, onde o atleta ele ganha muito peso. Cada um desses fatores age diretamente onde? Lá no cardiomiócito, que é o nome técnico da célula muscular lá do seu coração. E aqui entra um ponto que praticamente ninguém conecta. A maioria dos atletas hoje em dia empilha estímulo de hipertrofia no seu coração durante 24 horas, 365 dias por ano. A pessoa acorda, ela treina, manda o sinal. Ela almoça com uma proteína absurda, manda o sinal. Ela aplica um determinado composto, novamente, ela envia esse sinal lá para o coração, tranquilo? Ela dorme com um nível hormonal lá no talo, esse sinal, novamente, ele é enviado. Percebe que o coração, ele nunca recebe uma ordem direta para parar de crescer? Ele vai responder a esse estímulo. Então, quem carrega essa mutação genética silenciosa, fica o tempo todo puxando esse gatilho de todos esses estímulos durante anos. Então, uma doença que poderia aparecer lá pelos seus 60 anos, o que acontece? Essa doença aparece aos 22 anos. Olha que merda. Mas, Breno, e quem não carrega tal mutação? Também não está isento, beleza? A pessoa pode muito bem desenvolver essa doença do zero, só por conta de todos esses estímulos crônicos que eu acabei de descrever detalhadamente. Então, o resultado final dessas pessoas que não têm esse traço genético é o mesmo coração doente daquela pessoa que tem geneticamente essa mutação. Antes da gente continuar, aquele recadinho rápido do Breno. Se você está nesse mundo de protocolo ou querendo adentrar e precisa de um acompanhamento sério, o link da minha consultoria está no primeiro comentário fixado, está na bio do canal. Você entra no site, escolhe o plano que melhor se adeque para o seu cenário, a equipe entra em contato contigo e a partir daí a gente roda toda a parte de anamnese, pede os seus exames. Caso você não tenha exames em mãos, o médico da equipe vai te enviar o pedido nos planos de 12 e de 24 semanas, beleza? Você colhe o seu sangue, eu analiso todos os marcadores e a partir disso a gente monta uma estratégia alinhada com a sua realidade. Não é só protocolo, tem toda a parte de treinamento lá no aplicativo exclusivo para os alunos, toda a dieta alinhada com o seu objetivo e, claro, todo o acompanhamento ao longo desse processo. A ideia é muito simples. Você vai começar a operar com base em dados e não com base em achismo, copiando o protocolo de internet. O link está na descrição desse vídeo, está no primeiro comentário fixado, brenazevedo.com.br, acesse o site, adquira o seu plano e bora. Voltando pro vídeo, ainda tem outra confusão que a galera tá fazendo, que também vale a pena a gente destrinchar de uma maneira rápida. Existe sim o coração de um atleta, que é simplesmente uma adaptação que acontece, pessoas que correm maratona, que sustentam um volume de treino de endurance absurdo, quem treina musculação pesado, não esse treino fofo que você faz aí 3 vezes por semana, mexendo no celular ali no descanso das séries. Eu tô falando especificamente daquelas pessoas que realmente entregam um volume de treino pesado, porém essas pessoas não utilizam as paradinhas. Todas essas pessoas, todos esses atletas, eles desenvolvem aquilo que a gente chama de hipertrofia fisiológica do miocárdio. A parede ventricular desses atletas fica entre 11 a 13 milímetros, só que toda a função normal do coração dessa pessoa está preservada. E o detalhe importante é que tudo isso, caso essa pessoa decida parar de ser atleta, para de sustentar todo esse volume absurdo,
Tudo isso é reversível. Se você parar de treinar, caso você tenha um coração de atleta natural, o seu coração, durante uns 6 meses, ele volta a ser um coração normal, justamente porque você tirou esse estímulo exógeno. Agora, falando especificamente de um coração de um bodybuilder open, tá? Esses bodybuilders pesados, é outros 500, tá, galera? Vários estudos com ressonância magnética cardíaca em usuário crônico de esteroide anabolizante mostram categoricamente um espessamento da parede ventricular em torno de 10, aumenta o volume, 10 a 17 milímetros. Só esse pequeno detalhe já te coloca dentro lá daquele critério para a gente cravar um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Não é que você está beirando o diagnóstico, você está lá dentro desse diagnóstico com os 2 pés. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer? Você não necessariamente carrega essa alteração genética, mas você desenvolveu. Você está doente, você se enquadra nessa categoria de patologia cardíaca. E tem mais, toda essa hipertrofia não é algo fisiológico, não é algo normal. A gente está falando de uma alteração patológica. Aquela mesma parede que eu falei com você lá no início do vídeo, ela começa novamente a engrossar, toda aquela cavidade do ventrículo começa a encolher e o seu coração ele começa a perder a complacência. Breno, o que é complacência? Pensa numa esponja nova, aquela bucha que você lava a vasilha aí de sua casa. Quando você aperta essa esponja, ela tende a ceder. E quando você solta, ela volta ao seu formato original, sem muito esforço. Então, esse ceder e voltar ao normal é o que a gente chama de complacência. Agora, pensa em um outro cenário. Pensa numa esponja velha, aquela mesma esponja que você não quer jogar fora porque você é pão duro. Você pega essa esponja velha, fodida, aperta e ela meio que trava, ela não volta direito. Complacência cardíaca é exatamente isso. É a capacidade do seu coração ceder para que ele encha de sangue e depois ele volte a bombear esse sangue para o seu corpo inteiro. Então, quando o seu coração ele perde essa complacência, ele fica duro, ele fica travado e ele parece exatamente com aquela esponja velha que eu acabei de te mostrar como exemplo. E no final disso tudo, você tem um coração que ainda consegue contrair com uma certa força, só que automaticamente esse mesmo coração ele perde aquela capacidade de relaxar entre os batimentos cardíacos, que é o funcionamento normal, o funcionamento esperado de um coração saudável. E isso tem um nome técnico, disfunção diastólica precoce. Na prática, significa que o sangue ele não enche o ventrículo direito. E se esse ventrículo direito ele não enche da maneira devida, o seu coração ele não tem um volume suficiente para bombear sangue para o seu corpo inteiro. E adivinhe, qual é o primeiro tecido a ficar sem sangue durante esse processo que está alterado? Sim, o seu próprio coração. Toda aquela profusão coronariana, que basicamente é a chegada de sangue lá no próprio músculo do coração, ela vai ficar severamente comprometida. E quando o seu coração começa a operar sem essa irrigação adequada, todas as células cardíacas elas começam a sofrer severamente. Algumas dessas células elas vão morrer, viram cicatrizes, viram aquilo que a gente chama de fibrose cardíaca, e é justamente essa cicatriz dentro do seu músculo cardíaco que cria todo esse possível curto-circuito elétrico que dispara toda aquela arritmia e vai ser fatal. Então você está com um terreno totalmente preparado, não é mais uma questão de e se, é uma questão de quando essa arritmia fatal ela vai aparecer. Falando agora especificamente sobre aqueles protocolos, sobre as paradinhas, qual que é o impacto real disso tudo, né? Por conta dessa galera que abusa pra caramba, que está empilhando diversos compostos sem nenhum protocolo, sem nenhum monitoramento de risco, qual que é o impacto real disso tudo para o seu coração? Primeiro, a gente tem 2 carinhas que são peças-chave, IGF-1 e IGH. Esses 2 carinhas, eles agem diretamente lá no cardiomiócito. E aqui tem um detalhe importante. Não pense você que existe receptor de IGH só lá no seu quadríceps, só lá no seu peitoral, no seu braço. Não. O seu coração, ele é lotado de todos esses receptores que esses 2 carinhas de IGH e IGF-1, eles vão acoplar. Então, quando você sustenta um nível suprafisiológico de todos esses hormônios, de IGH principalmente, durante anos seguidos, você está literalmente mandando um sinal de hipertrofia para todas essas células do seu coração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Não tem como esse órgão, coração, ele ignorar esse estímulo. Obviamente, ele vai responder. Da mesma forma que todos os seus músculos respondem. Como que os seus músculos respondem ao estímulo constante em altas doses de GH? Hipertrofiando, crescendo, engrossando. O seu coração é exatamente a mesma coisa. Depois, partindo para outra camada desses protocolos mirabolantes, a gente tem os esteroides anabolizantes em doses muitas vezes cavalares. E aqui tem outro detalhe interessante. A maioria dos estudos que comparam bodybuilders que utilizam as paradinhas com os bodybuilders naturais, mesma carga de treino, mesma intensidade no treinamento, toda aquela rotina semelhante, a diferença lá na espessura ventricular é altamente significativa comparando esses 2 grupos. Então, não adianta culpar o treino pesado por conta dessas alterações que eu acabei de falar. Você sabe muito bem que a culpa não é do seu treino, daquele estímulo que você está ali fazendo todos os dias para o seu coração crescer. Não, a culpa é exatamente das paradinhas que você está empilhando sem saber porra nenhuma.
E ainda tem outra camada, calma, a gente tem também a terceira camada, que é pressão arterial, que pouca gente comenta sobre isso. Eu te falei que você vai ter tudo em um vídeo só. Tem alguns estudos que medem uma média de 140 milímetros de mercúrio em usuários de esteroides anabolizantes, contra 125 em atletas naturais. Como assim, Breno? 15 pontos a mais no nível de mercúrio na corrente sanguínea sustentado durante anos. Isso muda completamente toda aquela parede arterial e a parede ventricular que eu falei lá em cima. O coração desses atletas que utilizam hormônios, eles têm que bombear sangue contra uma resistência muito maior todos os dias durante anos. E obviamente, naqueles períodos de off-season, que o atleta ele come pra caramba, que tem todo aquele ganho de retenção hídrica via aldosterona, você começa a aumentar a sobrecarga justamente lá no ventrículo. Só até aqui você já desistiu de ser bodybuilder. Bem, eu não quero mais, só quero ser fitness. Mas calma que ainda tem mais. Sabe aquela nossa segunda falha biológica que eu falo incansavelmente em todos os vídeos? Sim, resistência periférica à insulina. Calma que eu não vou te explicar isso tudo, beleza? Passada rápida. Essa resistência, ela geralmente está presente em quase todos os bodybuilders em um certo grau. E principalmente em atletas que utilizam GH durante muito tempo. Então o GH, ele dispara todo aquele sinal para que você desenvolva resistência à insulina. Eu não vou entrar em detalhe porque no meu último vídeo eu falo mais sobre isso. Assista o meu último vídeo, que eu falo sobre insulina, GH, tudo isso. Mas tem um detalhe importante. A glicemia em jejum desses atletas aparentemente está normal e ninguém vai parar para investigar algo que parece normal. Só que silenciosamente o pâncreas desses atletas está o tempo inteiro bombeando insulina em uma quantidade absurda para justamente compensar toda a resistência periférica à insulina causada pelo GH. Tudo isso, somado àquilo que eu já te falei, completa todo esse cenário. Cada um desses fatores observados de uma maneira isolada já é altamente capaz de mudar o formato, pensa em algo físico, tá? Do seu coração. Agora, imagina tudo isso empilhado durante 5, 8, 10 anos de protocolo. Obviamente, o seu miocárdio ele vai ser altamente transformado em uma estrutura completamente diferente do que você tinha lá no início. O seu coração ele mudou, ele nem deveria ser chamado de coração, ele virou outro órgão. E partindo para o último ponto, que para mim é o mais importante de tudo isso, presta atenção que ainda não acabou. O atleta ele geralmente passa o ano inteiro ajustando o hormônio, fazendo todo aquele painel hormonal a cada 3 meses, os atletas responsáveis, os meus alunos lá da consultoria, calibrando, reajustando dose, controlando o estradiol, né, mantendo shape, tudo aquilo que você já sabe. Só que esse atleta ele não olha para o órgão que sustenta absolutamente todo esse sistema. Ecocardiograma básico, Holter, marcador de função cardíaca, nada disso entra no protocolo de monitoramento da maioria dos atletas. E o que muda completamente tudo isso é bem simples. Quando o eixo hormonal ele começa a falhar, os atletas geralmente vai lá e corrige. Descompensou testo e estradiol, vamos subir a dose de anastrozol, vamos subir a testo. Então, antes da gente fechar esse vídeo, que eu já estou com a boca seca, eu quero que você guarde uma mensagem. Salva essa mensagem lá no seu memory card. Independente do composto que você utiliza, do peptídeo, do hormônio, da incretina, do protocolo de competição que você está seguindo, mesmo sem competir, seu maluco, para de copiar o protocolo dos outros. Se você não está olhando para dentro, para o seu coração, com uma certa regularidade, você é um apostador, você está fazendo uma aposta. E o seu coração, ele não vai te mandar um sinal, ele não vai te enviar um WhatsApp ou um e-mail, não tem nenhum sintoma prévio. A primeira manifestação desse caos, que eu falei o vídeo inteiro, ela pode ser simplesmente a última manifestação que o seu coração ele vai disparar. E sabe o que é mais cruel, sabe o que é pior de tudo isso? Que a gente está falando de uma doença que é detectável. Eu acabei de te dizer, ecocardiograma básico identifica todo esse espessamento, lembra da parede que eu falei lá no início? Ressonância identifica todas aquelas fibroses, aquelas cicatrizes que eu também falei lá no início do vídeo. O Holter, ele capta toda essa arritmia que acontece muitas vezes de uma maneira silenciosa, você toma um susto ali. Então a gente tem várias ferramentas para diagnosticar, para identificar todas essas pequenas falhas que somadas vai dar merda. Só que a maioria das pessoas tá cagando e andando para isso. Então, o meu recado é esse. Fique atento, não conte com a sorte quando se trata do seu coração. Não seja um apostador quando a gente está falando da sua saúde. Se esse vídeo fez sentido para você, caso você não tenha deixado seu like, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para quem precisa saber disso. Eu sou Breno Azevedo e fui.